Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Estamos aqui, então. Beleza, então a gente conversou vez passada sobre a questão de fomento, né, a ciência, tecnologia e inovação, e que tinha ali meio que 3 pilares para sustentar isso aí, né? Nós vimos que era a parte do governo, né, que entrava com algumas leis, tinha a parte das empresas que tinham, né, a capacidade de produção e conheciam as necessidades do consumidor, e por outro lado tínhamos a parte das laboratórios de pesquisa, universidades, né, centros de ensino superior que poderiam ter ali o conhecimento, né, ou o pessoal capacitado para desenvolver determinadas metodologias para resolver os problemas ou para produzir, né, novas soluções para uma determinada necessidade da empresa, né? Então, esses três pilares, ali falamos também que poderia ter um quarto ali que seriam as ONGs, né, organizações não governamentais, que também muitas vezes elas têm o conhecimento das necessidades da população, né? Elas têm informação aí sobre necessidades ambientais ou necessidades do indivíduo que podem ser importantes para as empresas entrarem na produção desse tipo de soluções. Então, novamente, então, o Estado colocando as regras, né, colocando as leis, as empresas colocando o seu desejo de lucro visando resolver as necessidades do usuário, né, que é a, a parte mais importante do assunto, né? A empresa só faz lucro se ela consegue resolver a necessidade do usuário de uma forma em que para ele seja interessante, né? Se tem livre mercado, você pode trocar de empresa para resolver aquela tua necessidade. E o terceiro pilar ali seria então as instituições dedicadas a pesquisas, laboratórios, tanto com a infraestrutura como recursos humanos especializados para trabalhar em determinados problemas. Então, dentro disso aí, a gente vai ver hoje, então, no capítulo 2, o que se refere a essa primeira parte que falamos, que era a questão do governo, como ele consegue contribuir nessa relação aí de ciência, tecnologia e inovação, colocando, né, novas legislações e políticas que apoiem essa CTI. Então é isso aí. Esse capítulo, então, vamos ver os mecanismos de fomento à inovação tecnológica, né, que o governo cria para promover essas alianças entre as instituições públicas, né, entre esses laboratórios, essas instituições de pesquisa e as empresas, objetivando, né, visando produtividade e competitividade, já seja dentro do país ou fora dele. Então, quais são as políticas, né, que existem aí para ciência, tecnologia e inovação, né, que visam a esse desenvolvimento da indústria baseada na parceria com as instituições de pesquisa, né? Então, basicamente você consegue capital, você consegue recursos para tocar as tuas pesquisas e tua inovação, ou acedendo a um capital, a um empréstimo, né, particular, digamos assim, o capital de risco. Um segundo, por favor. Então, você pode aceder a recursos via um empréstimo de uma entidade particular, digamos assim, né? E ela vai te emprestar um valor e você vai pagar por aquilo ali uma determinada quantidade de juros, mas às vezes há determinados fundos que a gente chama de venture capital, que seriam capitais de risco de pessoas ou de fundos como tal que estão dispostos a investir em ideias que, logicamente, eles têm que avaliar e estudar, analisar se aquelas ideias têm futuro ou não têm futuro, e eles vão colocar, então, um dinheiro ali com uns juros, em geral, bastante baixos,
como meio que arriscando, né? Porque, claro, como é uma questão de inovação, você não tem uma certeza de que aquilo ali vai funcionar 100%, então você tem esses chamados de venture capital ou capitais de riscos. E, por outro lado, você tem, né, os fundos governamentais, né? Então, você tem o que nós estamos estudando aqui, né, analisando aqui mais a fundo, são esses fundos que o governo tem, onde ele colhe através de via impostos e ele reparte, né, via impostos, principalmente em questões de, vimos ali a vez passada, em questões de bens naturais que tenha o Estado e os royalties e coisas dessas, então eles têm uns fundos onde está aquele recurso para ser investido na pesquisa e na inovação nas empresas. E essa gestão desses fundos do governo, então elas são feitas via agências financiadoras, né, que vão gerir aquilo ali para poder fazer com que o valor, o recurso chegue nas parcerias feitas entre empresas e instituições de pesquisa. Muito bem. Então, o primeiro passo, né, diz aqui o texto, que é conhecer quais são essas regras, digamos, essas leis que o governo tem colocado aí para participar nessa atividade de ciência, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, em geral, esses fundos ali, eles são distribuídos, né, via federação, estados ou municípios, e é necessário, então, um sistema que possa gerir todo aquele fundo, né, fazer a avaliação das propostas, avaliar as parcerias que existem entre empresas e entidades de pesquisa, de laboratórios, etc., né? Então, esse sistema ali é o que a gente vê aqui como que precisa, né, negociar as parcerias, né, entre essas entidades de pesquisa e empresas e gerir todo esse processo até que o valor, né, aquele recurso via canais né, que sejam eficientes possa chegar finalmente na pesquisa. Tá certo? Então, com esse intuito aí de fazer essa gestão, esse sistema de distribuição desses recursos, então existiram aí ao longo da história algumas organizações aí governamentais que fizeram essa parte dessa gestão. Então aqui um pouquinho de história, só em 69, ó, 69 faz aí já 30, 50 anos atrás, então foi instituído esse FNDCT, né, que era um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? E ele então era responsável por gerir e distribuir esses recursos, tá certo? Da maioria dos fundos setoriais. Um ano depois, aqui, ó, 70, então esse fundo passou a ser um Sistema Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, esse SNDCT, e ele tinha então a tarefa de alinhar diferentes planos de desenvolvimento científico. Então aqui, ó, esses planos básicos aqui, ó, Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, houveram 3 planos desses aí até o ano 85, né? Desde 70 até 85 houve 3 planos diferentes de desenvolvimento tecnológico. A gente pode ler aqui, ó, aqui na parte de baixo. Tá aqui, ó, planos básicos de desenvolvimento tecnológico, né? Trata-se de 3 planos estruturados para organizar o desenvolvimento científico e tecnológico que foram realizados ali, ó, desde 70 até 85. Então esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele ia alinhando esses planos, né? Cada um desses planos aí tinha certamente um objetivo específico de área, de uma área específica que se desejava desenvolver. E então cada um desses planos eles foram geridos pelo Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico. E eram coordenados, né, até esse 85 ali, ó, esse plano eram coordenados pelo CNPq. Né? Então, o próprio CNPq era o que fazia essa coordenação. Quando foi, então, em 85, criado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, esse MCTI, né, está até hoje aí, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí ele começou, né, a organizar, né, tomou essa tarefa para ele, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí
passou então a se trabalhar. Antes, inicialmente era somente o Ministério de Ciência e Tecnologia, depois apareceu a inovação, né? Era só CIT, depois ficou CTII, e aí já apareceu um marco legal, e aí começaram a aparecer determinadas leis para contribuir a que a inovação pudesse ser mais facilitada, né? Lembra, aquelas leis são basicamente leis que vão facilitar os recursos, vão diminuir o imposto gravado nas empresas se elas estão trabalhando com inovação e tal. Então, por exemplo, né, em 91 apareceu aí a lei da informática, né, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente o de que tratava, né, que ajudava essas empresas que estavam trabalhando com essa área específica aí da informática, que estavam se armando de computadores, de software e coisas desse tipo. 93, 2 anos depois, apareceram 2 programas mais, um para desenvolvimento tecnológico agropecuário e outro para desenvolvimento tecnológico industrial. Então, novamente, o que esses programas traziam, né? O que essa lei da informática trazia? Eles traziam incentivos para que o pessoal trabalhasse com desenvolvimento tecnológico nessas áreas, no setor agropecuário, no setor industrial, no setor da informática, né? Que naquela época era um boom, né? As coisas estavam todas começando a ficar computadorizadas, né? Tudo estava migrando, digamos, do papel para o disco rígido, né? Para a memória do computador e coisas dessas. Então, o governo, vendo que isso daí era uma questão importante e interessante, ele liberou, né? Incentivos para que o pessoal trabalhasse de forma inovadora nessa parte da informática, e depois em 93 na parte do desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário. 2004, tá? Estamos falando aqui então de 91, 93, 2004, quase 10 anos depois, uma nova lei, que é essa lei da inovação, tá certo? Chamada Lei de Inovação, também foi criada com, novamente, né, medidas de incentivo agora de ciência, tecnologia e inovação no ambiente produtivo, tá certo? Então, o governo vem caminhando, né, à medida que o tempo vai passando, ele vem caminhando em legislar a favor dessa questão da tecnologia e da inovação. Novamente, essa legislação ela vai a favor, enquanto que ela incentiva de alguma forma, já seja dando recursos, já seja cobrando menos impostos, já seja colocando pessoal para se capacitar por meio de bolsas, né? Então, tudo isso é tipo de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. Então, a primeira lei que a gente vai ver é essa lei de 2004 ali, que é essa lei de inovação. Então, ele diz aqui, ó, por meio da expansão dos investimentos, né, em ciência, tecnologia e inovação, essa lei então tem a intenção de aumentar o nível científico e a inovação nas empresas, tá certo? Então, esse daí era o objetivo principal dessa lei de inovação, né? E para isso aí, então, ela visava, né, com isso ela visava o quê? Que essas empresas fossem mais fortes no seu desenvolvimento, que elas tivessem o pessoal mais capacitado, e para que esse setor onde as empresas trabalhassem tivessem um pouco mais de autonomia tecnológica, né, e não ficassem tão dependentes da ciência desenvolvida fora do país, tá certo? Então, olha aí um trecho dessa lei de inovação, diz ali, ó, esclarece o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, promoção da inovação no país, constituição de parcerias estratégicas, ou seja, em áreas determinadas, né? Os editais eles não são abertos para todas as áreas que você quiser investigar e fazer parcerias. Não, tem determinados setores que são estratégicos e que nessas áreas vai então existir um estímulo, um incentivo. Então, parcerias estratégicas e cooperação entre universidades e institutos de pesquisa públicos, tá certo? E empresas. Então, o governo, né, lembra que é aquele pilar, o pilar, digamos, número 1, ele está, então, promovendo a parceria entre os outros 2 pilares, que seriam as empresas e as universidades e institutos de pesquisa. Qual é o objetivo dele? É geração de inovações, né? Precisamos gerar inovações nessa área estratégica. Aí o que acontece é
essas empresas ali, tendo diferentes tipos de incentivos, elas vão começar a ser cada vez mais independentes tecnologicamente. Ainda o governo diz ali, ó, que ele permite que o governo ainda faça parte da empresa privada, ou seja, que ele meio que compre algum tipo de ações ali, ele seja de alguma forma também proprietário daquela empresa, né, em uma pequena porcentagem, e logicamente isso aí ajuda a empresa, né, porque vai entrar dinheiro via compra de ações, se a empresa está trabalhando então com inovação e com pesquisa, certo? Outra forma em que o governo pode participar, né, ou ele pode participar tendo o mesmo capital das empresas, né, uma participação nas empresas, ou ele pode simplesmente, né, passar recursos financeiros para as empresas, que é o que a gente chamaria aqui de subvenção econômica, tá certo? Algum tipo de recurso, financiar ou participar ou participação acionária, então eles podem ter financiamento ou participação acionária na empresa, e esse objetivo com o objetivo de desenvolver produtos inovadores em determinadas áreas tecnológicas. Aqui tem uma definição aqui sobre subvenção, o que seria essa subvenção? Aqui, ó. O que seria uma subvenção econômica, né? Então, aqui, ó, programa por meio de editais públicos para repassar recursos financeiros públicos não reembolsáveis. Lembra, não reembolsáveis, ou seja, a empresa, a parceria empresa, instituto de pesquisa que aceder a esse recurso, ela vai fazer o seu desenvolvimento, mas não precisa devolver o recurso para a fonte, tá certo? Então, eles são não reembolsáveis, estas subvenções econômicas, né? Então, essas subvenções econômicas são feitas a empresas nacionais que inovam ou pretendem inovar, né? Isso aí seria uma subvenção econômica. É importante que ela é não reembolsável. Então, beleza. Essa lei da inovação, então, de 2004, entre seus artigos ali, se destacam estes 3 pontos. Então, primeiro, melhoria das condições dos pesquisadores nas universidades, né? Abrangendo remuneração e organização do trabalho. Então, isso daí inicialmente, os pesquisadores não podiam ser remunerados de forma extra ao seu pagamento dentro das universidades ou dos grupos de pesquisa, né? Então isso aí foi permitido. A promoção do relacionamento entre empresas e instituições de ensino e pesquisa, né? Foi promovido, foi estimulado que essa relação existisse, né, entre empresas e institutos de pesquisa. E cessão e aluguel de laboratórios para pesquisa e desenvolvimento. Então, essas instituições públicas, que de alguma forma não, né, que são parte do governo, elas cediam, né, ou alugavam os seus laboratórios para realizar pesquisa e desenvolvimento para que as empresas trabalhassem ali dentro. Esta lei vincula ações, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né, sobre política industrial, tecnológica e de comércio exterior, né, e essa lei, então, ela tinha algumas metas que ela se propunha alcançar. Isso aqui lembra em ano de 2004, faz aí já quase 16 anos. Então, que metas essa lei se propunha alcançar? Então, primeiro, olha, estruturar ambientes favoráveis para desenvolvimento de parcerias estratégicas. Então, elas queriam que as parcerias estratégicas entre empresa e institutos de pesquisa acontecessem. Então, esse ambiente favorável para esse desenvolvimento, como que isso aí poderia acontecer? Ó? Basicamente, criando redes e projetos internacionais de pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo tecnológico e implementando incubadoras e empresas e parques tecnológicos. O que seria isso aí, incubadoras de empresas e parques tecnológicos? Olha lá, aqui, definição, né? Incubadoras, né, de empresas, parques tecnológicos. Então, nós temos aqui que a incubadora seria esse ambiente, né, planejado para estimular a criação e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Então, esse suporte, né, essa empresa que está querendo nascer com uma ideia, com uma inovação, ela é meio que protegida, ela é um pouco cuidada, ela é assessorada, né? Muitas vezes a pessoa que está ali inovando, que tem a ideia, ela não é exatamente um empresário, né? Ela pode ser, sei lá, uma pessoa técnica que tem uma ideia, uma ideia inovadora. Então, essa parte do mercado, essa parte do financeiro, tudo isso aí, o governo entra auxiliando tudo isso, assessorando essa pessoa para que ela possa incubar essa pequena empresa e que ela comece a crescer.
Tá certo? Então, olha lá, tem consultoria, técnicas gerenciais, capacitação do empreendedor, né? Toda essa ajuda ao empreendedor, que seria inicialmente uma pessoa mais técnica, que não tem conhecimento mais administrativos, então tudo isso aí nas incubadoras, isso é assessorado, até o próprio lugar, né? Às vezes a incubadora consegue, por meio da ajuda do governo, se localizar em um lugar que tem um aluguel mais barato, que está perto de outras empresas, etc, etc. Muitas vezes isso aí acontece dentro de parques tecnológicos, que é a segunda definição aqui, né? Então veja lá, o parque tecnológico ela concentra então várias organizações, né, num espaço geográfico ali, associadas, né, empresas, universidades, centros de pesquisa, e as ações desses parques tecnológicos, né, favorecem a inovação tecnológica, né? Você está num espaço ali de empresas, de inovação, de laboratórios, então esses parques tecnológicos visam isso aí, né? Ter várias incubadoras dentro, ter várias empresas que trabalham com inovação, ter laboratórios de pesquisa, tudo ali geograficamente perto para que aconteça uma simbiose ali, um avanço mais rápido. Beleza. Então, essa seria a primeira meta, né, que essa política, que essa lei de inovação de 2004 estava querendo se traçar, né? Fazer, né, ambientes favoráveis para que essas parcerias acontecessem. Beleza. Segunda meta, né, incentivar a adesão de instituições de ciência e tecnologia ao processo de inovação tecnológica. Então, a princípio, né, essa inovação estava acontecendo muito somente dentro das empresas, né? A própria empresa estava fazendo a sua inovação e avançando, mas aqui o que se trata é de que, nesta lei, é que instituições de ciência e tecnologia, né, os institutos de ensino superior, eles entrassem junto com a empresa, né, que houvesse ali essa parceria. Então, para isso aí, então, foram previstos contratos de transferência de tecnologia, né? Muitas vezes o que é pesquisado na universidade não pode passar muito simplesmente para que a empresa utilize isso aí, então foram começadas a deixar esses contratos de transferência mais claros, mais simples de fazer, né? Essa transferência de conhecimento, a licenciar patentes próprias, né? Que já quer definir de quem que vai ser a patente, de que passar a patente para a empresa, né, onde a universidade ou o Instituto de Ciência e Tecnologia prestasse consultoria, né, você supõe que nesses institutos há pessoas com capacitações especializadas técnicas próprias, né, daquela área, então consultorias naquela determinada área, estimular a participação dos funcionários das empresas em projetos, né, inovadores, constituir núcleo de inovação, que as pessoas pudessem estar ali em volta das instituições de pesquisa, trabalhando em um determinado tema. A última meta aqui, né, então, era fomentar a inovação nas empresas. Então, veja lá, primeiro, ter um ambiente favorável para que as parcerias estratégicas acontecessem. Segundo, incentivar a que as instituições de ciência e tecnologia participassem. E terceiro, fomentar que nas empresas aconteça a inovação. Então, para isso aí, né, o que se fez foi alocar recursos, né, provindos da União nas agências de fomento, para que essas empresas pudessem lá aceder a esses recursos via subvenção econômica, que foi o que já falamos, né? Aquela subvenção, aquela que você não tem que devolver o dinheiro, né? O recurso prestado, você não tem que... São recursos não reembolsáveis. Beleza, então, com esses pontos aí, né, em 2004, essa lei da inovação, ela tinha alguns diferenciais, então, quanto ao regime de transferência de tecnologia, aquela questão da ideia, da patente, né? Tudo isso aí foi feito de forma mais simples, para que pudesse passar facilmente para as indústrias, né? Como que essa lei da inovação estimulava o empresário a trabalhar junto com as instituições de pesquisa? Via subvenção econômica, via dedução de impostos, né? Olha aqui, ó, você permitia aqui, ó, que
deduzir despesas na apuração do lucro. Você sabe que as empresas pagam imposto em função do seu lucro líquido, e você podia diminuir esse lucro líquido se você, trabalhando com inovação, podia deduzir despesas daquele lucro líquido, tá certo? Então, tudo isso aqui em função de diminuir o imposto que o governo ia cobrar da empresa caso ela estivesse trabalhando com inovação, né? Outro imposto que podia ser ali abatido de certa forma era esse CSLL, né, que é a contribuição social sobre lucro líquido. Né? Novamente, existe um imposto sobre os lucros líquidos das empresas, que se você consegue diminuir esse lucro líquido, então você vai diminuir o pagamento de imposto que você faz. Né? Este CSLL, eu tenho aqui uma definição dele. Onde foi que eu vi aqui? Aqui, ó. A contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, é um tributo federal brasileiro que incide sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda. É devido pelas pessoas jurídicas e entes equiparados para a legislação do imposto de renda, destinando-se ao financiamento de seguridade social. Então, esse imposto ele é destinado especificamente a financiar a Seguridade Social, e ele é feito sobre o lucro líquido. Então, o que acontecia com aquela lei de inovação? Essa lei de inovação estava permitindo que você tirasse desse teu lucro líquido, né, pudesse abaixar ele de tal forma que você pagasse menos imposto, né? Que ele está dizendo aqui, ó, deduzir despesas na apuração do lucro líquido é isso aí, de diminuir, você poder colocar as tuas despesas naquele lucro líquido para fazer ele baixar e você poder pagar menos imposto do CSLL, aquele ali. Outra facilidade que essa lei de inovação dava era que você podia também apurar no teu imposto de renda de pessoa jurídica, reduzir até 50% do IPI, que seria esse IPI, né, o imposto de produtos industrializados. Então, a princípio, se você compra máquinas, ferramentas, né, equipamento para produção, então esse imposto de produtos industrializados ele podia reduzir até os 50% caso você fosse agraciado com essa lei da inovação, tá certo? Então, era outra forma de te estimular, outra forma de te estimular com relação a se você está trabalhando com inovação e a tua proposta fosse aceita. Outra forma em que o governo estava te ajudando ali era com amortização acelerada, né? O que significa isso aí, ó? Amortização acelerada é quando você compra algum bem, né, a crédito, né, você vai pagando aquele bem, só que se você vai pagando aquele bem, sei lá, há 10 anos, você vai ter uma determinada quantidade de juros a pagar. Se no caminho desses 10 anos você tem a possibilidade de pagar um pouquinho mais do que você tem que pagar, então você consegue amortizar a tua dívida. Então essa dívida ela vai cair, em geral, de forma considerável se você consegue adiantar os pagamentos. Muitas vezes essa amortização ela não é permitida, dependendo do crédito que você faz. Você pode ser que a pessoa que te dá o crédito diz, olha, você vai ter que me pagar isso em 10 anos, tanto por mês, e é isso aí, você não tem a possibilidade de me pagar antes, tá certo? Porque se você me pagar antes, eu vou ter que fazer um desconto para você e talvez para mim não valha a pena. Então aqui o que estava acontecendo é que o governo estava permitindo que você acelerasse essa amortização no caso de você adquirisse bens intangíveis, tá certo? O que seriam esses bens intangíveis? Ali na coluna da direita, ali em verde, eu tenho ali, ó, bens intangíveis são propriedades imateriais de uma empresa que não existem fisicamente, como é o caso de marcas, patentes, licenças, direitos autorais, software, desenvolvimento, tecnologia, receitas, fórmulas, etc, etc. Então, know-how, né, um conhecimento sobre alguma determinada. Então, quando você comprava aquilo ali, você podia acelerar a amortização daquilo e ter um certo ganho ali. Outra facilidade que dava essa lei do bem, caso você caísse na possibilidade de obter isso ali via a inovação da tua empresa, né? Obter crédito do imposto de renda sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes domiciliados no exterior, né? Então você poderia obter
né, crédito do teu imposto de renda, você vai ganhar aqueles valores caso você tivesse é, valores que fossem pagos para você através de pessoas no exterior ou resistentes, né, devido a royalties e coisas dessas. Então você conseguia ter meio que um préstamo, né, um empréstimo, né, um crédito via o imposto de renda. Muito bem. Então essa lei de inovação, olha aqui, ó, isso aqui é de 2011, né? Esta informação aqui, mas só para ter uma ideia aqui, né, ela diz aqui, ó, que ela investiu no ano de 2011 ou 2010, no caso, né, 1,5 bilhão em projetos selecionados. Como que eles selecionavam esses projetos? Cada projeto ia ter que ter toda aquela história que a gente já conversou, né, sobre um problema. Esse problema tinha que ser um problema específico, que fosse a solução dele fosse suficientemente justificada, que você apresentasse uma proposta de solução, que você apresentasse como que esse problema tem sido resolvido, etc, etc. Então, em função desses projetos selecionados, então, tinha uma subvenção econômica, lembra a subvenção não reembolsável, e todo ano era lançado esse edital. Todo ano era lançado esse edital. Lembra, esses editais eles querem atacar problemas específicos, problemas estratégicos, né? Eles aliam com prioridade para setores diretamente ligados à política de desenvolvimento produtivo. Então, veja lá, ó, foram destinados 1,5 bilhão para 825 projetos naquela época, né? No segundo semestre, com o lançamento do novo edital no segundo semestre de 2010, a previsão é de que sejam repassados 500 milhões, né, a mais para projetos na área. Agora ele está falando da área de TIC, né, que é a tecnologias de informação e comunicação, tá certo? Então, olha ali as áreas: tecnologia, informação e comunicação, energia, biotecnologia, saúde. Então, esses projetos, esses editais, eles são direcionados para áreas que o governo entenda como áreas estratégicas. Olha lá, as empresas são escolhidas pela qualidade dos projetos, né, novamente. O conhecimento deve chegar mais o conhecimento de que esses editais aí existem, de que essas subvenções existem, de que essas reduções de impostos existem, devem chegar não somente para as grandes empresas, mas também para empresas pequenas, né? Empresas pequenas e micro também podem aceder a esse tipo de subvenções e esse tipo de redução de impostos se elas trabalharem com inovação. Muito bem. Fora dessa lei de inovação, existem outras duas leis aí, que é a lei da informática e a lei do bem, que também, né, nesse caso, elas estavam dando incentivos fiscais para pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, só que agora essa questão, por exemplo, da lei da informática é bem direcionada, né, à área da informática. Olha lá, essa foi a primeira lei que o governo lançou com relação a esse tipo de subvenções para áreas específicas, que foi em 1990, né? Então, olha ali, ó, políticas fiscais para induzir atividades de desenvolvimento tecnológico nas empresas, como a lei da informática é particularmente direcionada à parte de inclusão digital, capacitação e competitividade dos setores de informática e automação. Então, nessa época lá de 90, era importante investir nisso, né? Estava acontecendo uma mudança que se via claramente que o mundo ia ir mudando para a parte lá de computadores e de inclusão digital. Então, era importante isso aí. Então, essa lei da informática diminuía ou estimulava fiscalmente bastante as empresas, né? Tinha subvenções para que elas trabalhassem nessa área de mudança aí para a parte da informática, né? Fortalecendo aqui, ó, os elos das empresas que trabalhavam com tecnologia, esse TICs ali, é tecnologia da informação e comunicação, tá certo? E nessas empresas que trabalhavam principalmente com a comunicação via computador, né, naquela época, né? Para transmitir essas informações e esses dados e que isso aí fosse de cada vez mais inclusivo. Então, olha lá, a lei da informática possibilita as empresas certificadas, né, por quem? Pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação,
e que estão, né, trabalhando com produção de bens ou serviços de informática a obterem dedução do imposto de renda e proventos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, essas empresas que estavam nessa área, elas podiam, né, aceder a deduções de imposto de renda e assim estimular elas a continuarem trabalhando nessa área de informática, né? Diz aqui que as atividades podiam ser realizadas tanto diretamente pela organização quanto por meio de convênios, né? Então, novamente, essa empresa ela poderia estar trabalhando com um instituto de ensino superior, com um instituto de pesquisa, e que também essa dedução também funcionaria no caso dessas parcerias. Olha lá, ao longo de 20 anos, lembra, ela começou em 90, a Lei da Informática, 20 anos depois foi ano 2010, né? Ao longo de 20 anos, a Lei da Informática permitiu a formação de inúmeros núcleos de pesquisa e desenvolvimento, né? Todo esse incentivo fez que essa parte da informática crescesse, né? Porque as empresas estavam a fim de usufruir desses programas, então as empresas começaram a crescer, né? Universidades, centros de pesquisa promoveram projetos que resultaram em processos inovadores. Tudo isso aí relativo à parte da informática, de software, de hardware, de informação e tudo isso. Muito bem. Uma outra lei, né? Já falamos aqui, olha, tudo isso aqui mais ou menos caminhando aqui, ó, a lei da informática, que foi a primeira de todas, e no tempo, né? A lei do bem, que foi a primeira que a gente conversou aqui, que foi de ano 2004. Esta aqui, né? 2004. A primeira lei que a gente conversou foi a da inovação de 2004. Depois veio a lei da informática em 90, que foi no tempo ela foi antes. E agora estamos aqui, então. Esta aqui é a da informática 90. E agora vamos dar uma olhada aqui nesta lei do bem, tá certo? Esta lei do bem aqui, que anos que temos esta lei? Deixa eu ver se eu tenho aqui o ano dela. 2006, né? 2006. Então, institui incentiva fiscais a pessoas jurídicas concedidos mediante a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, né? Então, agora a ênfase da lei do bem, o que que é? Recai sobre incentivos fiscais, já não é tanto a questão de subvenções, mas de incentivos fiscais, né? Para que as empresas tenham maior competitividade no mercado, então. Aqui tem antes de ir para a tabela, vou falar aqui sobre a questão da lei do bem, né? Então, o número de empresas beneficiadas por incentivos fiscais em 2006 era 130 aqui, ó, no começo dessa lei do bem. Em 2009, ó, passou para 540, né? Quase que multiplicou por 4 aí, tá certo? A quantidade de empresas que se beneficiaram desses incentivos fiscais, né? É, no Sudeste e no Sul, né? Observar que essas empresas correspondem, olha, a 92% do total das empresas beneficiadas. Você percebe, então, as empresas que mais accedem a esse tipo de incentivo fiscal estão localizadas no Sul e Sudeste, olha, 92%. Né? Por quê? Porque nessas regiões Sul-Sudeste há uma concentração de desenvolvimento industrial. Então, as outras regiões lá, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, elas vão ficar todas elas com 8% disso aqui, né? Porque elas não estão trabalhando tanto nessa área de desenvolvimento industrial ou porque não têm o conhecimento para saber que esse tipo de coisas existe e não acedem a elas, né? Então, é, né, a distribuição regional desses recursos confirma as melhores condições apresentadas pela região Sudeste, né, Sul e Sudeste, na utilização dos incentivos, né, 95%. Bastante coisa. Aqui tem uma tabelinha, né, mais ou menos mostrando alguns tipos de deduções de incentivos, em que tipo de atividade isso acontece e o cálculo é feito com base a quê, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, ó, gastos de inovação tecnológica, né? Quando você tem esse tipo de atividade, né, você consegue ter até 100% da dedução
Sobre o quê? Sobre o imposto de renda e sobre aquele CSLL, que era aquele imposto que você paga sobre o lucro, sobre o teu lucro para contribuir para quê? Para assistência social, né? Se você trabalhando com gasto de inovação e tecnologia, né, tem outras ajudas aí de 60%, né, tem outras ajudas que podem ser, né, de diferentes valores de porcentagem, dependendo do que você está fazendo aqui, ó, inovação tecnológica, aquisição de equipamentos e máquinas, né? Então, em diferentes tipos da tua atividade, você pode ter diferentes descontos aqui, ó. O que a gente falava da depreciação acelerada, né? Então, você também pode ter, dependendo se você está trabalhando com máquinas, né, com aparelhos de pesquisa, né? Então, tudo isso aí você consegue algum tipo de ajuda fiscal, né? Amortizar, você consegue o crédito, consegue redução aqui, ó, a 0%, dependendo se você está trabalhando com registros fora do país, de manutenção, de patentes, né? Subvenção econômica, aqueles recursos econômicos que são não reembolsáveis, né? Então, cada um deles você vai ter uma base de cálculo e você vai poder aceder deles dependendo se a tua proposta é interessante. Ok, então com relação à articulação do sistema nacional, então todas esses tipos, essas leis aí que a gente estava vendo, que são a parte daquele pilar, daqueles 3 pilares do primeiro pilar, que é o governo. Então, esse o governo precisa de alguma forma gerir, né, fazer a gestão desses recursos. Ele implementa essas leis e essas leis então vão especificar que vão abrir-se com uma determinada frequência editais para que as parcerias empresa, institutos de pesquisa possam tentar aceder a esses recursos, tá certo? Então esse sistema nacional ali que aparece é o que vai fazer a gestão de todo esse sistema aí desses 3 pilares. Então diz aqui, ó, prevista na lei de inovação, né? A subvenção econômica, já vimos que é aquela que não se reembolsa, ela é administrada pela FINEP. Viabilizou então a concessão de recursos não reembolsáveis a empresas inovadoras. E para isso aí, então, ela se valeu de 3 mecanismos, né? Esses mecanismos são, de fato, os programas, os editais que apareceram para utilizar esses recursos que estavam nos fundos do governo, que eram regularizados por meio das leis que iam aparecendo. Então, os mecanismos são o, a objetivação da lei, né? Então, a lei diz que aquilo ali existe, que deve ser acessado, então o sistema nacional vai consolidar essas leis via mecanismos para que elas sejam acessíveis ao empreendedor. Então, nesse caso aqui, 3 mecanismos, né? O primeiro é o Programa de Subvenção Econômica, o segundo, o Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas, o PAP, e o terceiro, o Programa de Primeira Empresa Inovadora, o PRIME. Então, cada um desses mecanismos, né, você vai ter que ver em qual deles vocês conseguem se encaixar, né? Se você é uma empresa que está começando, se você é uma empresa que já existe, se você está buscando subvenções econômicas, se você está buscando empréstimos, né? Você vai ver onde você vai se encaixar em cada um desses e vai aceder a eles, então. Segundo... Um segundo, por favor, pessoal. Então, segundo o governo, né, esses investimentos, né, por exemplo, do PAP, né, que é aquele programa de apoio à pesquisa em empresas, chegaram a 265 milhões, sendo ali 150 milhões geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e uma outra parte pelas
fundações de amparo à pesquisa estaduais, né? Lembra que existem níveis federais, estaduais, municipais, tá certo? Então, os editais ali, ó, de subvenções são publicados anualmente, certo? Cada ano vão aparecendo esses editais, né? Claro, isso vai depender muito da situação econômica do governo, né? De quanto recurso tem nos fundos, tá? Esses são fundos, né, não reembolsáveis e se destinam, então, a diferentes áreas tecnológicas. Por outro lado, o PAP, né? Esses daqui são as subvenções. O PAP, né? Então ele trabalha com parcerias regionais e disponibiliza a pequenas e médias empresas, tá certo? E o PRIME, né? Como o seu próprio nome diz ali, né? O PRIME trabalha com empresas que estão começando, que estão nascendo, né? Então, o programa de subvenções econômicas para startups é chamado de PRIME, né? Que trabalha então com parceria com incubadoras pré-selecionadas, né, e empresas escolhidas ali por meio de editais regionais. O que seriam essas startups aí, ó, que tem uma definição, né, que é quando a empresa está começando, né, ela é uma pequena empresa que vai lentamente entrando para ser uma indústria tradicional, né? Então a startup ela é um pequeno projeto. Então você tem um pequeno projeto e ele começa, né? Claro, ele tem que estar ligado à pesquisa e inovação, né? Se eu tenho uma pequena padaria, isso aí não é uma startup, né? Startup é quando você está trabalhando em uma ideia que está começando, um projeto inicial ligado à pesquisa e inovação, né? Investigação. E de base, né? Tecnológica, né? Então, essas startups, a princípio, elas são criadas aí por pessoas que têm ideias inovadoras, né? Muitas vezes não conhecedoras muito da parte administrativa e tal, mas técnicas que podem obter, então, nas incubadoras, né? Tínhamos conversado sobre incubadoras antes, nas incubadoras podem ter assessoria para essa outra parte de mercado, para essa parte administrativa, financeira, e essas empresas, então, elas vão crescendo e à medida que vai passando o tempo e elas vão conseguindo se estabelecer no mercado, elas vão deixar o momento de ser startups, mas enquanto que elas são startups, elas podem se beneficiar de programas de subvenção econômica como o PRIME. Tá? Então, olha lá, elas recebem subvenção com recursos, podem receber recursos reembolsáveis, tá? Que significa que se os recursos são reembolsáveis, pode ser que elas recebam valores, subvenções não reembolsáveis, mas elas podem receber reembolsáveis, ou seja, que a empresa tenha que devolver o dinheiro. Só que o que vai acontecer, vai ter uma ajuda ali para que esses juros sejam bem baixos ou até zero, né? Então, uma coisa é que eu receba a subvenção e não tenha que devolver, e outra coisa é que eu receba valores e que eu tenha que reembolsar eles, mas com juros muito baixos ou até sem juros. Então, também é uma ajuda para essas empresas que estão começando. Além desses instrumentos, né, que vimos aí, então existem também fundos de capital de risco, né? Então, lembra, esses instrumentos que a gente estava falando são aqueles que a legislação, o governo vai entrar com o valor do recurso, tá certo? Mas fora disso aí, pode ser que o capital de onde eu vou, o lugar onde eu vou buscar esse recurso não seja no governo, né? Então aí são diferentes instrumentos de capital de risco, né? Que são já particulares que vão colocar esse valor, esse capital dentro de empresas que eles vejam que tem futuro, que para eles observem que aquilo ali pode render no futuro. Então por isso é capital de risco, né? Porque eles vão colocar ali com juros, novamente, com juros muito baixos ou sem juros, ou fazendo eles parte da própria empresa, vão comprar parte da própria empresa e ver se aquilo ali vai para frente baseado na ideia, né, do empreendedor. Então aqui, ó, mecanismos não reembolsáveis, né? Então temos aqueles que você vai ter que devolver. Diz aqui que a Finep, né, que é essa agência financiadora, concede com operações com encargos reduzidos, ou seja, com juros baixos, né? A exemplo do mencionado programa Juro Zero e do programa Incentivo à Inovação nas Empresas Brasileiras Inova Brasil. Então, o programa Juro Zero e o programa Inova Brasil, né, são programas que as empresas podem ter acesso também, só que são valores que você vai ter que devolver, né? São reembolsáveis. Como ele diz ali, o programa Juro Zero, né, ele não vai cobrar juros de você ou vai cobrar
um juro bastante baixo. Olha lá, ó. Este Inova Brasil, né? Então ele concede financiamento com menos encargos para a realização de projetos de pesquisa e inovação. O programa Juro Zero subsidia por um período de até 1 ano e meio, né? Projetos ou planos de negócios inovadores na área do comércio. E nesse caso ali, então, durante esse primeiro ano e meio, você não vai pagar juros sobre o valor que você consegue. Existem ainda outros programas, né? Por exemplo, o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos, né? Esse PNI, que eles vão então eles não vão dar o recurso, a sua ajuda não é diretamente para as empresas, é para as incubadoras. Nas incubadoras vai ter espaço ali para aquelas empresas que estão nascendo, né? Ou parques tecnológicos, que são lugares físicos onde várias empresas estão próximas umas das outras, geralmente empresas de cunho tecnológico. Então, outros programas como esse PNI não ajudam diretamente as empresas, mas ajudam as incubadoras para que essas possam auxiliar as empresas. Outro sistema de ajuda aqui tem esse Cibratec, né, que é o Sistema Brasileiro de Tecnologia, que seu objetivo é aumentar a competitividade das empresas, apoiando elas em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tá certo? Existem outras redes aí, tipo esse Cibratec, né, como Centros de Inovação, Serviço Tecnológico, Extensão Tecnológica, né, todas elas trabalhando em consonância para apoiar o empreendedor nesse tipo de área de pesquisa e desenvolvimento. Outro apoio que existe também, né, que não são subvenções, né, não são recursos não reembolsáveis, que não são empréstimos reembolsáveis, abaixo juros, são a capacitação de pessoas, né? Já tínhamos falado um pouco sobre isso, né? Então existe também outro programa, lembra? Os programas são os mecanismos em que eu consolido a ajuda. Então existem programas que se concentram no desenvolvimento do recurso humano, né? Na capacitação do recurso humano. Aqui no final das contas é um programa de recursos também não reembolsáveis, né? Você não precisa devolver o dinheiro da bolsa quando o cara acaba de estudar, né? Então, em geral, isso aqui são bolsas de mestrado, doutorado, né? Então, enquanto que o aluno ali, o pessoal está se capacitando, ele recebe, além da educação, da instrução, que ele está recebendo uma instrução um pouco mais aprofundada em certas áreas, ele também vai receber uma bolsa ali, né? Que não vai pagar imposto sobre aquilo ali, que vai ajudar ele na sua manutenção enquanto que ele faz aquela capacitação, né? Então, essas bolsas de recursos humanos aqui, a RAE, né? Pesquisador, trata disso, né? De dar bolsas para os funcionários de uma determinada empresa ou de uma determinada instituto de pesquisa para que eles se capacitem, né? E aquela bolsa, logicamente, né, vai ser uma bolsa que o Estado vai entrar com ela e você não vai ter que pagar. Então, muitas vezes nos projetos de pesquisa, você entra solicitando não somente recursos reembolsáveis ou não, subvenções, você também pode entrar solicitando, né, algum número de bolsas para você capacitar os teus funcionários. Muito bem. Em geral, né, bolsas de pesquisadores, de mestres e doutores. Aqui um pequeno quadro aqui nas diferentes tipos de ajudas. Aqui então a FINEP, né, que é essa agência financiadora, ela se encarrega desses diferentes tipos. Olha aqui, ó, temos aqui subvenções, capital de risco e empréstimos, né? Então, subvenções seriam essas aqui, ó, né? O PRIME, o PAP, subvenção, Cibratec e tal, são aquelas que você não tem que reembolsar. Tem alguns que são um empréstimo que você vai ter que devolver com juros muito baixos ou ainda juros zero, né? Por exemplo, o Inova Brasil e o juros zero. Tem alguns fundos de capital de risco que já não são financiados pelo governo, né? Então, temos aqui ó, fundos de capital venture capital, fundos private equity, fundos de sementes, né? E, finalmente, temos o CNPq basicamente financiando capacitação, né? Bolsas. A gente vai ver um pouco mais na frente a questão dos fundos de venture capital, a gente vai ver eles um pouquinho mais para frente. Ok.
Os programas representados no esquema podem ser articulados por agências de inovação, fundações e instituições regionais, né? Na área daqueles fundos reembolsáveis, né, joga um papel importante ali o BNDES, né, que é esse Banco Nacional de Desenvolvimento, que empresta recursos a juros bastante baixos, dependendo da tua proposta, né, pode ser de juros até zero. Então, por isso, eles são um lugar onde o governo tem ali um dinheiro para ser emprestado e ser novamente depois trazido de volta. Beleza. Com relação à captação de recursos e da distribuição desses recursos a nível dos estados, nós temos basicamente as fundações de amparo e pesquisa trabalhando, né? Então, nesse setor ali, o que se pretende é que o plano de ação em ciência, tecnologia e inovação tem alguns planos aí para alavancar a inovação dentro das empresas a nível estado. Então, um desses planos aí é o PACT, tá certo? O plano de ação em ciência, tecnologia e inovação na área, no nível estadual, tá certo? O núcleo gerador das atividades dos demais programas do governo federal. Então, ele liga os fundos federais para os fundos estaduais, né? E se estende aqui, ó, se estende aos estados da federação. Então, ali já tem programas específicos, né, de que esse PACT vai gerar. E, novamente, né, você vai tentar que as entidades das empresas, as indústrias se associem com laboratórios e tal, para você poder dispensar esses recursos. Neste caso aqui também tem um jogo interessante aqui, a Sebrae, né, que ela entra nesse jogo também das empresas, das federações, para auxiliar na forma de gerenciar essas pequenas empresas, esses pequenos projetos, para, né, que as empresas possam crescer com alguma experiência. Beleza. Eu vou dar um pulo aqui. Esta parte não nos interessa muito aqui. Ele vai dar aqui alguns exemplos de fundações que trabalham no nível estadual, né? A FAPESP é a mais famosa, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Cada estado, mais ou menos, tem uma fundação de amparo à pesquisa, e ali, então, você tem diferentes programas que essa fundação de apoio gerencia, né? Olha aqui, a FAPESP deve ser a fundação do Estado da Bahia aqui, né? Então, cada uma delas você vai ver ali aqueles programas se consolidando, né? Tá ali, ó, subvenção, o PAP, o RAI, que é aquela dos recursos humanos, da capacitação para bolsas, e diferentes apoios ali em cada uma dessas fundações de apoio à pesquisa. No nosso caso, né, específico aqui, nós temos a FAPESC, tá certo? Temos a FAPESC, que seria a Fundação de Apoio, perdão, aqui, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, se você olha lá, se você entra na FAPESC, ali você vai ver, né, vai ter ali a parte da instituição, né, a equipe, como que eles trabalham, barará, barará, e vai ter chamadas públicas, olha lá, você vai ter algumas chamadas em aberto, né, algumas que estão em andamento, outras que estão encerradas, sobre diferentes editais que estão que podem estar rodando, né, ou que estão abertos, que você pode verificar se a tua ideia, se a tua empresa, ela pode se encaixar ali e obter algum tipo de auxílio, já seja de auxílios de redução fiscal, já sejam subvenções, já sejam empréstimos a baixos juros, já sejam bolsas para capacitação, tá? Então, quando você entra aqui na FAPESC, você pode encontrar ali vários, olha aqui os programas, ó, Programa Universal, né, de difusão, de inovação, de pesquisa, prêmios, olha aqui, programas de recursos humanos, tá? Então, a FAPESC, essas fundações de amparo à pesquisa, elas deixam um pouco mais próximo das empresas o que está acontecendo a nível federal. Elas estão consolidando aqueles programas, de acordo? Então, essa página da FAPESC a gente vai depois com mais calma dar uma entrada nela, olhar o que há, mas é basicamente isso. Olha aqui, ó, chamadas abertas aqui, só de curiosidade, vamos ver o que tem de chamadas abertas agora, ó. Seleção estadual de candidaturas para submissão ao prêmio Confap, tarará.
chamada Mapeamento do Processo de Desenvolvimento do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Edital de chamada pública, Programa Gestão de Ativos Intangíveis na Administração Pública. Então, cada chamada dessas aí, cada edital desses ali, ele vai ter um fim específico. Em geral, associado à inovação e à pesquisa, tá certo? E você tem que ver se você consegue, aqui ó, adesão chamada, aqui, adesão à chamada transnacional conjunta com FAP, Water, GPI, biodiversidade, barará, conservação. E suplemento chamada pública, adesão chamada transnacional, Programa de Ciência e Tecnologia e Inovação para apoio a grupos de pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Alguns são bem específicos, né? Bem direcionados, mas você consegue aqui ver o que há e se há alguma coisa que sirva, né? Onde você se encaixa, onde a empresa que você trabalha se encaixa, onde o problema que você trabalha se encaixa, né? Então você aqui, através do site da FAPESP e dessa Fundação de Amparo à Pesquisa, consegue então ter algum financiamento, algum tipo de subvenção, algum tipo de redução de impostos. Beleza? Ok, pessoal. Aí esse é o capítulo 2. Depois a gente vai entrar no capítulo 3 do livrinho aqui, sobre fomento à inovação. Basicamente o que a gente falou aqui era sobre a questão das leis, né? Diferentes leis que a parte do governo tem legislação para poder apoiar essa questão do apoio à pesquisa. Ok, pessoal. Era isso aí. Alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação.